Olá, boa tarde, ou para você que está assistindo nesse streaming pela manhã ou pela noite, não importa, você está aqui conosco no Talk Business Podcast e esse episódio é o segundo nosso, nesse projeto fabuloso que é para a sua alavancagem organizacional de negócios de liderança. Semana passada, no último podcast, na nossa playlist, vai lá no YouTube, @podcast, aliás, Talk Business Podcast, e procura que a gente falou sobre a sua missão, visão, valores corporativa, essa cultura organizacional que é importante para os negócios. E hoje, depois, a gente fez também um outro episódio sobre a Casa da Vida, a sua estrutura emocional, inteligência emocional para você tocar aí seus projetos. Vamos dar sequência mais uma vez hoje. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Aline. Boa tarde à nossa audiência. Vamos que a vida é uma festa, vamos né? Que vamos, Não importa a música, vamos dançar, o negócio é esse. Porque agora a gente tem que falar da estrutura de um negócio. Já falamos de pessoa, já falamos de cultura e agora a gente tem que falar de estrutura organizacional. Pois é, o que nós falamos, na verdade, lá no primeiro episódio, nós falamos empreender com propósito. E aí nós trouxemos o propósito da pessoa junto com a missão, visão e valores da empresa. Esse fato, essa conexão, ela deve existir, conforme a gente conversou. Se tu ainda não assistiu, volta lá no primeiro episódio do nosso Talk... Eita! Do nosso Talk Business Podcast e assiste todo ele na íntegra para entender. Tá falhando hoje, mas vamos nessa. Para entender exatamente o que acontece no quesito de empreender com propósito. É fundamental que as duas tenham a mesma sinergia, né? Essa conexão tem que estar coeso. Tanto o empresário quanto o empreendimento. Assim, as pessoas que irão contribuir terão também a mesma sinergia. Exatamente. O outro ponto que nós abordamos foi a Casa da Vida, que é uma ferramenta de extrema importância, justamente para buscar entender como está a situação hoje da vida individual, da vida do ser humano, antes de começar qualquer empreendimento. Porque não adianta simplesmente começar um empreendimento e saber o que vai fazer. Mas, eu vou abrir, sei lá, nada contra porque eu vivi a minha infância comendo sacolé, tá? Então, eu vou brincar aqui. Vou fazer uma revenda de sacolé. Legal a revenda de sacolé, formidável. Mas tem a ver comigo? É para gerar dinheiro? É para gerar uma necessidade? É para atribuir o quê? Qual é o valor que estamos atribuindo a isso tudo? Deve existir um valor. Mas esse valor ele tem que estar agregado a mim. Então, isso é empreender com propósito. Eu tenho um negócio e ele está comigo. Então, isso nós trouxemos a ferramenta Casa da Vida, eu e a Aline. Inclusive, em breve vocês estarão recebendo aí novidades, que são cursos, né, Aline? Que nós estamos trazendo para justamente agregar valor a você, para que você consiga empreender com propósito. E a Casa da Vida ajuda justamente neste ponto. Uhum. E aí, depois que tu tá bem alinhado emocionalmente, com a sua estrutura emocional ok, você está firme, né? Como a gente disse no último episódio, não existe CNPJ saudável sem CPF saudável. Exato. Depois que você está alinhado, você consegue, então, pensar na sua gestão, na sua administração, nos seus processos, e aí entra a questão da estrutura organizacional, que a gente chama que é a sede empresarial. Exatamente. A gente pode até tomar uma ousadia aqui, né? Podemos misturar um pouquinho das situações. Então, a nossa obra empreendedora. Isso, obra empreendedora. Então, a nossa obra empreendedora. É uma obra-prima, então a obra vem de obra-prima. Perfeito. E empreendedora vem de empreendimento. E a obra também porque você vai edificar. E o nosso convite é justamente para edificar conosco. E alguns pilares são base, assim como a sua estrutura pessoal tem que estar com alicerces, paredes, enfim, para prosperar. A organização também tem que ter pilares, tem que ter força, tem que ter estrutura com qualidade, não só ao vento, não só uma casquinha que qualquer pandemia ou qualquer crise ou qualquer sopro da concorrência derrube. Né? Tem que ter uma fortaleza ali, que começa pela cultura, por isso que a gente falou no primeiro episódio sobre cultura organizacional, mas depois permeia todos os processos seguintes. Pois é. E ali eu gosto de trazer exemplos da minha vida. Então, eu acho que engrandece muito a troca de valores entre nós, inclusive também com a nossa audiência. O exemplo que eu vou trazer foi justamente uma coisa que aconteceu essa semana, e está acontecendo, e é bem interessante. Eu estou numa situação que ela está me incomodando. Só que se eu partir para outra situação de solução, ela incomoda também. E aí o que eu faço? Essa é a pergunta que eu me faço todo santo dia.
como é que eu vou agir com essa situação que eu preciso resolver? Ok. Passado alguns dias com essa coisa na cabeça, eu tomei a iniciativa de começar a trotear, a caminhar em encontro da solução para esse assunto. E tem dado certo, mas mesmo assim eu estou incomodado, porque a solução me incomoda, que ainda não é definitiva, mas a solução paliativa. E aí existem as minhas duas dores. Então eu estou fazendo algo que eu não gostaria de fazer, mas é necessário fazer. Isso a Casa da Vida, ela faz com que a gente compreenda que muitas vezes a gente precisa, para ter um equilíbrio emocional, para ter um equilíbrio na vida, nós precisamos passar por uma circunstância que nós não gostamos. Então eu estou passando por isso agora. E a outra situação é que depende de outras pessoas para que eu consiga resolver tudo isso. Então são dois incômodos, né? E eu tenho comigo o seguinte, a dor, ela ajuda a evoluir. Só que para essa dor ajudar a evoluir, eu preciso estar bem estruturado. Então, se eu estou estruturado na minha vida, com meu alicerce, as duas paredes, o telhadinho e tudo mais, pelo mais que cada momento eu esteja vivendo e ele me traz um certo desafio, nesse contexto todo, eu também levo a minha vida pessoal para dentro da empresa, para dentro do empreendimento, para dentro da minha obra empreendedora. Então, o que acontece na minha vida pessoal pode acontecer na minha vida profissional, porque elas estão interligadas. E isso eu tenho que entender exatamente. Isso eu até digo que é uma obrigação de cada empreendedor, de cada empresário, buscar compreender. Esse momento que acontece na minha vida, que eu gosto de sempre trazer como exemplo, né? Hoje eu consigo lidar com isso e ter uma visão justamente pela estrutura que eu tenho, o equilíbrio que eu tenho. Eu não entro em confronto, eu não entro em desespero, eu só tenho que analisar aonde eu sinto menos dor. Essa é a questão. Porque em qualquer um dos segmentos eu vou sentir dor. É a opção A, a opção B, a opção C. Qualquer um deles. Não encontrei alguma coisa que ainda não vou sentir dor. Mas a que eu menos vou sentir dor está na questão C. Mas aí eu preciso de outras pessoas. Então o equilíbrio do ser, que é o CPF saudável, é fundamental. Ele faz parte da estrutura. Eu até diria, ele é o pilar de sustentação total da obra empreendedora. Até porque a obra, o nome já diz, né? A edificação de uma obra, ela precisa de pessoas. Uhum. Então, e tudo que acontece na tua vida pessoal, nessa questão de buscar o equilíbrio, buscar a consciência sobre tomada de decisões, nos negócios é fundamental. É mais do que importante. Esse jogo é o dia inteiro, é todos os dias dentro de uma corporação. Porque tudo envolve dor, tudo envolve decisões, tudo envolve vendas. E tem que ter uma análise um pouco fria, por vezes, e um pouco consciente sobre riscos, né? Riscos e prosperidade, que é esse o grande dilema dos empresários, por isso que alguns têm, de certa forma, habilidade, outros têm que desenvolver, porque tudo é sobre decidir, botar na balança, sobre riscos, consequências e ganhos, né? Uhum. É uma balança eterna, assim, né? Claro que na vida pessoal envolve muito mais emoção do que na corporativa. Sim. Especialmente quando envolve gestores, líderes, né? Às vezes o dono não, o dono bate direto no emocional. Mas essa inteligência emocional para o mercado corporativo, ela é extremamente fundamental, porque ela é mais testada, né? E aí a gente começa a entrar justamente na questão da importância de se trabalhar o autoconhecimento, não só na vida pessoal, mas também o autoconhecimento corporativo. Tu entender quem é a tua equipe de trabalho, e agora a gente já começar a falar sobre esses pilares todos, né? Tu entender quem são teus parceiros, tu entender quem é que tá contigo, quem é teu time, tu conhecer, né, os teus processos. E agora que a gente vai começar de fato a falar sobre o que é essa obra empreendedora, para ti ter uma obra sólida. E ressaltando que isso é o que faz a diferença, isso foi o que fez com que grandes empresas, pequenas empresas, em geral, algumas permanecessem firmes na pandemia, outras fecharam, e aí que está a diferença, numa obra que foi construída com consciência sobre todos os ativos que se tem para prosperar, para passar por situações, e outra obra que estava frágil, né? Então, esse momento pessoal que tu traz é um momento que as empresas também têm que trazer. Bem, eu me conheço, como é que eu lido com isso, que emoções que eu tenho, no caso pessoal, né? O que eu tenho de ativo para me segurar, para onde que eu vou, o que vai me causar dano ali na frente. Essas reflexões todas, elas têm que ser também transferidas para o ambiente corporativo, né? Perfeito.
E o primeiro passo é tu conhecer o autoconhecimento pessoal, no caso pessoal, e o autoconhecimento corporativo. Autoconhecimento coletivo, nem sei se existe esse termo, estou inventando, eu acho agora, né? Autoconhecimento corporativo. Não, ele até existe, olha só que interessante tu falando sobre isso. Ele existe, não é uma coisa que tu está inventando, porque no momento que o coletivo da empresa ele tem uma consciência do seu autoconhecimento, ele se torna um autoconhecimento corporativo. Imagina o seguinte, imagine uma empresa, vamos imaginar empresa aí com 5, 6 departamentos, produção, financeiro, venda, pós-vendas, RH, logística, né? Então, cada setor tem uma quantidade de pessoas, tá? Então, tu tem CPF formando o CNPJ geral. Nesse momento que tu tem uma equipe, somente um departamento desse, que tem autoconhecimento em 90% dos funcionários, aquele time ele performa mais e melhor, o mais significa em quantidade e o melhor em qualidade, do que os outros demais. Agora, tu imagina uma equipe toda, sendo ela de todos os departamentos, ou seja, a empresa toda, tendo um autoconhecimento. É um autoconhecimento corporativo, porque cada um se conhece e sabe aonde cada um pode chegar, sabe o seu limite. E mais do que isso, né? Imagina a explosão de alinhamento. Não, é uma empresa que pode ter certeza, ninguém vai segurar. Olha. Isso aí só esse insight já vale o programa inteiro. Ninguém segura. É uma explosão de alinhamento. Pode ter certeza nesse ponto que ninguém segura. Uma empresa que investe no capital humano pode ter certeza que não tem como. E com consciência, com organização, porque aí que vem o conceito de que vem da cultura de cima para baixo, né? Por isso que a gente fala tanto, olha tua missão, tua visão, teus valores corporativos e entende qual é a cultura organizacional e passa para baixo, né? A gente tá falando dos líderes, passa para baixo. E esteja tudo em alinhamento, porque onde você tem vários caminhos e você tem várias frentes imagina, eu tô com uma flecha e aí eu vou mandando flechas, né, para todos os cantos, para todos os lados. Eu não acerto. A probabilidade de eu acertar o alvo é... Vou melhorar um pouquinho teu exemplo. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Pega uma metralhadora. Pode ser. O alvo tu vai ter que parar para atirar. Desculpa, com arco e flecha tu vai ter que parar para atirar, porque senão na primeira tu já tá certo que é errado. Mas a metralhadora é que tu tá atirando para tudo que é lado. Atira para tudo que é lado. A probabilidade de tu acertar de fato, ser assertivo é pequena. Agora tu pega todo o teu time e coloca focado, centralizado num alvo específico. A chance de tu explodir é muito maior. Não tenha sombra de dúvida disso. E é por isso que a obra empreendedora ela vem justamente para isso. Quando a gente fala sobre a Casa da Vida, nós estamos falando do indivíduo. Quando nós falamos sobre a obra empreendedora, nós estamos falando do corporativo. Uhum. E aí o que tu falou, né? Missão, visão e valores. Isso faz parte de uma das tríades, né? Nós temos 4 tríades na questão da obra empreendedora. Nós temos o plano de negócio, que fala sobre o planejamento estratégico, comunicação e também a missão, visão e valores. E isso é fundamental. Esse é o alicerce. Para isso, aonde nós estamos falando sobre missão, visão e valores, olha só, eu comecei com planejamento estratégico, falei sobre comunicação e falei sobre valores. E aí, eu quero te convidar para prestar atenção exatamente nisso. Se tu tens um plano de negócio, tu está fazendo o teu planejamento estratégico, e, consequentemente, tu já fala sobre a tua missão, visão e valores, a tua comunicação tem que ser assertiva. Só que para te fazer uma comunicação assertiva, tu tem que saber como tu te comunica contigo mesmo. Por isso a Casa da Vida. Então, esse link que as pessoas pensam até dizendo, é bobagem, eu tenho minha empresa, nunca precisei. Pode ser até que seja bobagem, mas a pergunta que eu faço é, qual é o resultado disso tudo? Os maiores empresários do mundo têm alguém por trás deles. Existe um evento que Bill Gates tem o coach dele, né? É uma mulher e ela nunca quis aparecer. Ninguém sabe o nome dela, ninguém nunca foi. Mas tem uma foto que surgiu com Bill Gates e uma mulher do lado. E essa mulher estava de costas para a câmera, ela não estava de frente. Então não conseguem ver a fisionomia dela. E ele disse que ela nunca quis aparecer e ele não pode citar o nome dela justamente pela situação que ocorre no contexto. Então, ela não precisa aparecer, porque o sucesso é dele. O sucesso dela está garantido com ele. Acabou a história. Então, só que o que acontece? Ele se conhece. Ele sabe como se comunicar. Ele sabe que... E aí fica uma dica peculiar sobre a comunicação.
o responsável pela compreensão do que está sendo emitido na comunicação é do emissor e não do receptor. Olha que interessante. A responsabilidade da comunicação é do emissor e não do receptor. Né? Então, quando faz um plano de negócio, tu está estruturando a tua empresa. Tu começou o teu alicerce. Tu já conhece a tua empresa, tu já sabe as metas do teu negócio, tu já sabe o teu fluxo de caixa, tu já sabe o teu ponto de equilíbrio, tudo isso tá lá o plano de negócio ele vai trabalhar as 9 áreas. Inclusive, postei lá no meu Insta, @WagnerStrevenski, o plano de negócio que tem 9 áreas para justamente entender um pouquinho. Então, tem uma introdução sobre o que é um plano de negócio e as 9 áreas também estão lá para que você possa ir lá e dar uma olhada e, de repente, a gente até conversar. Faz a estrutura do planejamento estratégico. E aí trabalha por todas aquelas áreas, desde custo até contratação. Depois, fala sobre missão e visão e valores, que está no contexto do planejamento estratégico, é onde a gente estratifica isso. Só que tudo fica separado porque faz parte essencial da tríade plano de negócio. E a comunicação é como tu vai te comunicar com teus clientes, como tu vai te comunicar com teus colaboradores. E a missão, visão, valores, ela ganha uma força à parte, embora ela nasça ali dentro do plano de negócios, porque ela que dá o sangue para a empresa. Eu vejo assim, tá? Eu faço essa analogia, né? Eu vejo que é ela que dá o sangue para a empresa. Assim, no momento que tu tem missão, visão, valores, tu consegue botar vida no teu negócio. Porque tu entende qual é o propósito. Quando a gente falou bastante, né, nos episódios passados, sobre o propósito corporativo e aquilo que dá identidade. No primeiro episódio, no primeiro, tu pode ter identidade, tu pode ter meta, tu pode ter um plano de negócios, tu pode ter um planejamento estratégico que é a parte administrativa mesmo do business, mas é a missão, visão, valores, é o propósito corporativo que dá a vida, que dá o sentido, que faz as pessoas se moverem. Porque quem tá lá na ponta, no chão de fábrica, ele não sabe quais são os números do teu plano de negócio, mas ele tem que saber qual é a missão, visão, valores, propósito até porque os números é considerado como meta, e aí exatamente. Existe a pirâmide, né? E não tem nível estratégico, tático e operacional, cada coisa no seu quadrado. Não dá para colocar todo mundo na mesma barca, porque não vai acontecer. E a questão da comunicação, ela também é muito importante, porque é que nem tu disseste, sem comunicação eu não consigo desenvolver nada. Eu não consigo me relacionar com meu colega, eu não consigo trabalhar em equipe, eu não consigo falar com meu cliente, eu não consigo esclarecer fazer um bom briefing sobre as atividades que têm que ser desenroladas. A questão é que a comunicação, ela dá energia, ela dá o tom para a harmonia, para a efetividade da produção. Se eu tenho uma equipe que não dá bons feedbacks, se eu tenho uma equipe que tem uma comunicação violenta, que nem a gente chama, né? Uma equipe agressiva, por mais que seja do indivíduo, às vezes tu tem líderes que são mais pacíficos, tem líderes que são mais intensos, né? Que causam dor mesmo nas palavras. Líderes, né? Líderes e líderes, alguns têm resultados dessa forma, tudo certo. Mas tu entender com quem tu trabalha e tu sempre aprimorar e buscar o respeito, aí é uma visão particular minha, eu acredito que a eficiência nos resultados são sempre maiores, porque tu tem uma sinergia, tu tem uma colaboração, tu tem um ambiente cooperativo, né? Colaborativo. E isso tudo agrega, sem dúvidas nenhuma, sem dúvida, quaisquer em resultados. Né? Então, estudar a comunicação não violenta, estudar o perfil das pessoas que estão ali trabalhando contigo, né? Existem vários tipos de perfis, existem perfis que são mais carinhosos, perfis que são mais dinâmicos, perfis que são de colegas mesmo, de personalidades, né? Que são mais focados em organização, em planilhas, outros são mais imaginários, outros são mais auditivos, outros são mais, né, toque, atenção, tem várias formas. Agora, tu olhar para isso, entender quem é que conhecer a família que tu tem dentro de uma organização, né? Eu vejo assim, com certeza tu vai saber tirar o melhor proveito de cada situação dentro do negócio. Sim, com certeza. Tu falaste uma coisa que me lembra uma outra tríade. Tu falaste a questão de liderança. Líderes, né? Chefes, autoridades, digamos assim. Esse ponto de líderes, hoje, ele é muito vinculado por exemplo. Né? Então, tu tens liderança, por exemplo. Não é o por exemplo tipo de executar, mas é liderança, por exemplo, que vai dar o exemplo. Como modelo, como fazer. Né? Exato. Como modelagem. E aí tu fala sobre a comunicação. Eu vou fazer o link sobre esse assunto.
Agora, nós falamos aqui sobre planejamento estratégico, comunicação e visão. Nós estamos passando por uma outra tríade, né? Que é a tríade de liderança. Só uma observação, né? Um parênteses, quando a gente fala comunicação, a gente focou muito no interno, mas também vale para o externo, a mesma lógica. A mesma coisa, tanto cliente ou colaborador. Exatamente. Né? A missão e visão e valores, ela tem que ser bem comunicada através dos líderes para a equipe toda. Sim. Né? Então, esse é um ponto. Se eu não tenho uma boa comunicação com o meu liderado, a tendência é que o meu liderado também não vai ter uma boa comunicação comigo. Sim. E a comunicação é aquela que tem eficiência e eficácia. Ou seja, eu tenho uma assertividade. Então, vamos supor que a gente queira passar o que é missão, visão e valores para os nossos colaboradores. Neste quesito, eu tenho que ter um líder que ele traz consigo a arte de se comunicar, podemos dizer assim. Ou seja, que ele tem uma comunicação clara, direta, objetiva, evitando sempre ruídos, né? E buscar entender que o colaborador compreendeu. Olha só, entender não é compreender, cada um é uma coisa. O compreender, tu tem uma profundidade. O entender, ele está no superficial. Então, ele tem que ter a capacidade de entender que o colaborador compreendeu. Então, ele pode ficar no superficial desde que ele conseguiu perceber que o colaborador compreendeu a situação. E isso só acontece com o quê? Quando se dá um exemplo. Então, se eu estou dando o exemplo de me comunicar, seja com outro colaborador, seja com o meu gestor acima, seja com um líder da fábrica, né? Independente de qualquer circunstância, são coisas que não condiz. Se eu não tenho uma boa comunicação, não vai ser legal. Eu vou citar um exemplo aqui, Aline, se tu me permitir, de uma coisa que tu falou para mim, e eu trago comigo essa situação desde a universidade. Essa disciplina, que foi gestão de pessoas, eu tive com a professora Lúcia. Isso, se eu não me engano, foi em 2003 ou 2004. Acho que foi 2004/1, gestão de pessoas 1 e gestão de pessoas 2. Mas gestão de pessoas 1, que foi com ela disse para mim que ela é psicóloga, é viva ainda, mas ela trabalhava em psicologia organizacional. E ela dizia para mim, ela disse para nós numa sala e ficou muito bem gravado: eu não gosto de usar chão de fábrica. Olha o teor, chão de fábrica. E aí, tipo, né, todo mundo usa. O que é o chão de fábrica? Chão é o que a gente pisa, fábrica é o que produz. Eu não piso em ninguém dentro da empresa, eu piso no chão da empresa. Né? Então, o chão de fábrica não é a galera operacional. A galera operacional é o colaborador da linha de produção. E a comunicação dela fez tanto sentido para mim, que foi limpa a comunicação, que hoje eu não consigo mais utilizar. Quando tu falou aqui para nós, o chão de fábrica me bateu. E ela gerou uma crença positiva, no caso. Eu nem diria que seria uma crença, mas existe uma lógica que fez sentido para mim. Sim. Mas o exemplo dela, o que eu quero trazer aqui é o exemplo dela. Eu peguei o teu link só para a gente amarrar. Cada um, tá tudo certo, a tua expressão a gente conseguiu compreender, assim como várias pessoas dizem para mim, meu chão de fábrica, enfim. Mas o exemplo dela ficou muito forte para mim. Então, tipo, o chão é o que eu piso, fábrica é o que eu produzo, é o que produz, e pessoas são colaboradores. Olha que interessante. E isso me chamou a atenção. Opa, peraí. Desde aquele dia eu não consegui mais dizer, o chão de fábrica. Eu não consigo mais falar sobre isso. Então ficou um exemplo. Mesmo ela não sendo da minha corporação, mas ela foi minha professora, mestre. Então até a gente conversava bastante sobre muitas coisas. E esse ponto de liderado, quando eu tenho um liderado que eu consigo mostrar o meu exemplo, e eu tive vários gestores, né? Eu tenho o Marco Segala, eu tenho o Paulo Bruso, que são pessoas assim que me ensinaram como ter uma gestão de empresa, como eu trabalhei em multinacionais, então tem uma gama de gestores acima de mim. Então, até mesmo o seu Jorge Sangineto, já falecido, também me ensinou a calma do homem, chegava a irritar, de tão calmo, mas ele tinha assertividade em tudo. Então, esse ponto, a gente consegue olhar para tudo. E aí, o que eles me ensinaram bastante é que no momento que tu tem uma boa comunicação com teus liderados, tu consegue delegar para que os teus liderados façam qualquer processo dentro da tua empresa. E isso faz parte da tríade da questão de liderança. A questão de tu seres um líder, por exemplo, um líder que dá exemplo, então, tu delegar
Então, tu dá autonomia para o teu colaborador fazer. E o último, que é a questão de executar qualquer processo, porque tu confia nele. Então, vai, Aline, pega esse celular e bota lá perto da televisão. A Aline vai pegar o celular e vai botar... Pode botar assim, pode botar assado, pode botar de ponta cabeça, de qualquer jeito. A questão é, foi pedido para botar perto da televisão, não disse como. No momento que tu diz como, tu está definindo o processo. Ele está definido, tem que executar daquela maneira. E aí é comunicação. Voltamos à comunicação. No momento que eu não digo como, vamos botar ele em pé, deixar ele em pé aqui, né, bonitinho assim, legal. Deixa ele em pé lá, Aline, perto da televisão. A Aline não deixa ele em pé, deixa ele deitado. Bom, a Aline não ouviu, consequentemente não compreendeu. Só entendeu que, não compreendeu, só entendeu que tinha que botar perto da televisão. Agora, no momento que eu digo, Aline, só bota o celular perto da televisão, de qualquer jeito tá valendo. Qualquer jeito, porque eu não estou definindo. Porque eu só quero que ele coloque lá. Então, eu delego a missão, dou autonomia para executar o processo com a comunicação, que é um exemplo para a pessoa. Perfeito. Então, isso monta a segunda tríade chamada liderança. Que são as paredes que vêm depois do alicerce, né? Exato. Mas por que o plano de negócio está lá no alicerce? Porque é lá que tu desenvolve os processos e a metodologia também, para depois poder delegar, para depois usar na liderança, né? Porque dentro de uma empresa é essencial, é requisito uma empresa ter sucesso e crescer, porque senão a empresa ela está estagnada, chega um ponto, em qualquer vida corporativa, chega um momento que os diretores, os sócios, eles têm que decidir, ou uma empresa cresce, ou ela fica estagnada, né? E quando os gestores decidem, agora eu quero que ela alavanque, inevitavelmente ela vai ter que trazer mais pessoas, mais ativos, pessoas mesmo para trabalhar. E aí só vai funcionar quando tem processo e metodologia, né? Porque as pessoas são diferentes. Elas têm vivências diferentes, experiências diferentes, elas fazem as coisas de maneiras diferentes. A forma como eu limpo a casa é diferente da forma como meu filho limpa, como qualquer pessoa limpa. Então, não tem como tu exigir um padrão. Só que numa empresa é necessário padrão. Então, porque tu precisa validar a qualidade do teu produto ou do teu serviço para o cliente. Para isso, é essencial os métodos e os processos, por mais que muitas pessoas acham burocráticos. Bem, quando tu tem métodos e processo, tu se dá conta que tu consegue também delegar. Então, lá na parede da liderança, né, quando tu tem métodos e processos, não quer dizer que tu tá fazendo gestão de equipes. Porque na gestão de equipes, ela tem que acompanhar os métodos e processos, tem que acompanhar pelo suporte. Né? Que é isso, tu dizendo, bem, eu quero que o telefone não fique virado, eu quero que ele fique numa posição X perto da TV. Beleza, mas tu explicou? Exato. Como tu mesmo sempre diz, né, Wagner, o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio deve ser dito. Tu explicou? Porque no conceito da pessoa... Chega a dar raiva de escutar o óbvio, mas ele precisa ser dito. Ele tem que ser dito, tu explicou. Porque é tão desesperador quando tu tem um profissional de extrema qualidade na tua equipe e tu não se dá conta de quanto tu pode sugar simplesmente porque tu não tá conversando com ele e não sabe do potencial dele. Né? Ele faz coisas que pra ele é certo, pra ti é errado. Mas como é que ele vai saber? Não tem uma bola de cristal. Ou o processo tá mal escrito, ou o método tá mal escrito, ou tu simplesmente não tá dando suporte. Ou a pior parte, a maneira que foi entregue o método ou o processo não foi de uma comunicação assertiva. Toma aqui. Lê. Entende? O treinamento é assim, lê. Amanhã a gente conversa. Lê. Quando é que tu escreveu isso? Eu escrevi ontem. Tá. Legal. E aí? Não dá. Não e o pior, como. Né? Tem empresas que nem tem esse manual de instrução, né? Nem explica e nem tem. A maioria não tem. Né? Então, tipo, não, os colaboradores entram... É o que a gente chama de entram... roteiro de processo, tá? E aí o colaborador entra na empresa, ele não tem nem o roteiro de processo e muito menos o manual sobre missão, sobre a cultura organizacional, sobre a identidade corporativa, o posicionamento corporativo. Então ele não sabe se quando ele usa uma xícara ele tem que lavar ou não depois antes de sair. Porque ele não sabe se tem alguém que lave, que tem essa função ou não. Ele não sabe se ele pode usar uma xícara ser melhor para essa empresa, orienta a usar uma xícara de porcelana ou uma xícara ou um copo de plástico, né? Aí no outro dia ele é rechaçado pelos colegas e, bom, mas não sabe, porque na empresa que ele trabalhava antes era uma outra cultura. Porque as pessoas todas vêm com bagagem, né? Não só familiar, mas também corporativa. E essas coisas, às vezes pode parecer enlouquecedor, porque é tanta coisa
que os gestores, eles se perdem nesse processo. E aí, por isso, o papel do consultor é extremamente relevante, porque tu tem um passo a passo, tu tem um checkpoint, tu não consegue aplicar tudo de uma vez só, cada empresa tem um estágio diferente de maturação, e tu precisa organizar a casa, tu precisa botar ordem, tu precisa estabelecer prioridades, mas tu precisa fazer. E tudo isso começa no nível estratégico. Não adianta tentar fazer qualquer coisa no nível operacional se o nível estratégico não tiver antes. Exatamente. Não adianta. O segredo está em cima, não está embaixo, pelo incrível que pareça. Exatamente. Não tem como. Tu falaste um ponto que chama atenção, né? É a questão de gestão. Nós já falamos aqui uma tríade, que é a parede, a questão de liderança. Falamos do alicerce do plano de segurança e a gestão que está vinculada no que plano é outra de parede, também, né? Que é a outra parede. Então, a gestão, ela tem uma tríade também, né? São 4 tríades dentro da obra empreendedora e que nós conseguimos abordar isso de uma maneira muito clara. Esse momento que nós temos sobre a tríade da gestão, nós temos que tomar decisões. Sim. Mas como é que eu vou tomar decisões? Que era o que a gente estava falando quando abriu o programa, né? Exato. Os riscos, como é que eu vou tomar decisões se eu não tenho um líder adequado? Se eu não tenho uma equipe de liderança ou que exemplar, eu confie. Ou que eu confie. Né? Então, porque quando nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de tomar de decisão está no nível estratégico. O tático, ele começa a pensar como executar e o operacional, ele executa. Então, para que eu tome decisões lá em cima, lá no nível estratégico da pirâmide, né? O pilar, o ponto central lá em cima, eu preciso saber aí minha equipe toda. Como é que está a minha equipe? Como é que está funcionando a minha empresa? E aí eu preciso olhar para o plano de negócio também. Porque é no plano de negócio que eu vou conseguir desenhar as métricas, que eu vou conseguir desenhar os processos, que eu vou saber o que eu preciso investir, ou o que eu preciso recuperar, ou o que eu preciso fazer. É lá dentro do planejamento estratégico. É focado com a visão, missão e valores e a comunicação. Esse é o plano de negócio. Agora, se eu não tenho uma boa liderança, onde eu consigo liderar, por exemplo, né? Ou melhor, com exemplo, eu não consigo delegar, eu não tenho confiança para delegar e eu não tenho processos redondinhos, tem alguma coisa que eu não vou conseguir fazer na minha gestão total. Então, a tomada de decisões, ela está vinculada a tudo isso. E que inicia a montagem da terceira tríade, que é, sim, essa questão toda do pilar. Né? Então, nesse ponto, a gente tem que olhar para todo um contexto para, sim, ter uma assertividade, para dizer, não, nós vamos pela direita, nós vamos pela esquerda, nós vamos pela frente, nós vamos dar uma engatada de ré. O que nós vamos fazer daqui para frente? Exatamente, né? Só a observação que aí abre um leque de tantas ferramentas que hoje o mercado disponibiliza, a academia disponibiliza, né? Que aí vai lá, SWOT, espinha de peixe. Só coloca só bom tô fazendo, porém. A academia que a Aline está falando aqui não é academia de musculação, não é um crossfit, né? É a academia do quê, gente? Da questão acadêmicos. De desenvolvimento, desenvolvimento acadêmico. É de graduações, é de faculdade, é de universidade, é de pessoas como Peter Drucker, o Fayol, Henry Taylor, quem mais aí? Kotler. Nós temos o Max Weber, né? Sociólogo, o Maslow. Então, nós estamos falando da academia de inventores de ferramentas, de recursos para fazer uma boa gestão. Vamos com calma, porque senão daqui a pouco os caras vão dizer mas eu vou lá para a academia, malha. Lá tem ferramentas que eu uso na minha gestão. Vou fazer um supino aqui. Não dá. Tem que fazer analogia, né? Buscar o supino corporativo, que são os livros, no caso. Pode ser. Então, dentro de... existem ferramentas, que eu quero dizer que existem ferramentas e técnicas que te ajudam a buscar, né, esses recursos para a tomada de decisões, né? A tomada de decisões, ela é uma habilidade que um empreendedor tem que ter, porque ela está intrínseca nela, análise de desafios, análise de riscos, análise também de situações que são importantes e inerentes ao crescimento do negócio. Então, análise de mercado, análise de tendências, visão corporativa, na verdade. E aí, tu tem que ter um penso bem estratégico. Então, o que a gente está falando aqui? Que tu tem que ter o planejamento do teu negócio, tu tem que conhecer o teu negócio, a cultura organizacional do teu negócio, tu tem que ter bons líderes, tu tem que ter boa gestão de equipe, que são os ativos, as pessoas é o principal que faz uma empresa desenvolver. Capital humano. Capital humano. Mas
Se tu ficar na esfera do planejamento estratégico e da execução, tu estagna, tu fica num nível, né? Tu não cresce, tu precisa de gestão, tu precisa de um olhar. E isso eu vou te dizer que eu sei bem, porque o meu negócio tem 18 anos e durante muitos anos eu fiquei só no operacional. Só líder, só tentando. Eu achava que desenvolver equipes, de ser uma boa líder, garantia o meu negócio, e não garante. Se tu não tem esse outro pilar que é da gestão, que é olhar para o mercado e adaptar teus produtos e pensar nas possibilidades e fazer networking e relacionamento, né, com o mercado de verdade, se tu não tem esse olhar de gestão, com sorte, se tu não perder, se não voltar para trás, já tá no lucro. A parte legal da gestão é que se for o empresário, olha só, se for o empresário, e aí eu vou trazer uma frase de um... Eu posso dizer que é um grande mestre, né? Na questão administrativa, Jack Welch. Foi CEO da GE, né? General Electric, uma grande empresa multinacional, e ele dizia que ele não precisava entender dos produtos, ele precisava entender de pessoas. No momento que eu sou empresário, eu não preciso entender do negócio, eu preciso entender das pessoas que estão fazendo o negócio para mim. Então, se eu tenho uma boa gestão, eu consigo trazer uma gestão de humanos ou de humanas, claro, quer dizer, recursos humanos, para que tragam uma gestão do meu negócio. Exato. E existem muitas pessoas que fazem isso, muitas pessoas. Mas tem umas que, inclusive, gostam de dar pitaco no dia a dia, né? Não, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, né? Tem. E tem gente que não tem o que fazer em casa e vai para dentro da empresa incomodar quem está produzindo. Tem, sim. Tem gente que acha que é o dono, porque o pai é o dono, na verdade, e quer mandar, né? Então, não pede nem com licença. Tem isso. Não pede nem com licença. E nem marca horário na agenda. Não. E ainda pede a chave do carro do pai quando o pai está em reunião com o cliente. Isso aconteceu comigo, né? Então, são circunstâncias que acontecem. O cara foi penalizado, tomou advertência, foi suspenso, ficou 3 dias em casa sem receber, descontado. Então, não é porque é filho do dono que pode mandar. Olha só que interessante. Essa observação, só pegando esse gancho, porque tu vai passar, né? Claro. A gente, hoje mesmo, estava falando com uma colega de trabalho, horas antes, e ela falando que 85% das empresas no Brasil, não sei se esse dado é verídico, mas eles têm uma veia familiar, né? Então, o que acontece? E ainda no Brasil existe a cultura de relacionamentos na hora da contratação, né? Ou seja, eu posso até receber o currículo A, B, C, D, mas eu acabo escolhendo aquele que eu conheço, né? Isso é uma cultura brasileira. E que, por sinal, se tu não fores um bom profissional, quando tu contratar alguém que é muito conhecido teu, tu vai tomar um pênalti. Exatamente. E aí, o que a gente estava falando, assim, que a gente estava narrando, a gente estava num debate como esse, e a gente estava narrando as penalidades disso para uma empresa, né? O quanto que isso dói para uma empresa. Então, por causa disso acontecem situações X, Y, Z. Nossa, que dor, porque eu fico pensando, as empresas poderiam estar muito mais adiantadas em nível de desenvolvimento, de qualidade, em todos os níveis econômicos, né, até gerando mais empregos, se elas tivessem um olhar mais profissionalizante em cima dos processos, em cima dessa análise que a gente está trazendo. Né? Então, só fazendo um parênteses do quão importante mesmo com a cultura que a gente tem no Brasil hoje, esse olhar. Essa importância, esse cuidado, porque as empresas estariam mais longe, muito mais longe. Ela estava citando que ela é de RH, o pessoal do Papo de RH estava aqui conversando um pouquinho antes com a gente, e ela estava citando que é extremamente normal no Brasil uma pessoa ficar acomodada por, 5 anos numa empresa, entregando no máximo um feijão com arroz, mais porcamente porque ela foi contratada. E as empresas nem se dão conta que existe esse cenário dentro do ambiente corporativo. Olha o quanto dinheiro se deixa na mesa, que tu pode estar deixando de ajudar outras pessoas, né, por um olhar simplesmente desse. De uma atenção que falta, um detalhe. Perfeito. Esses detalhes é que está dentro da gestão. Essa gestão é que precisa ser olhada. Não é simplesmente tu olhar os números. Não adianta tu olhar a meta. Se tu não olhar o processo como um macro e atuar como um micro. Perfeito. 83%? 85%. 85%. Eu acredito que seja, porque assim, se tu parar para pensar, vamos pensar num globo, tá? Melhor, vamos pensar num alvo.
O alvo ele é cheio de círculo em círculo e círculo, né? Uhum. Então ele tem o círculo vermelhinho, tem o círculo branco, um preto, um branco, um preto, né? Vamos pensar nesse círculo. O círculo vermelho é onde estão as grandes empresas. Então nós estamos falando aí de GM, Volkswagen, né? As top, né? As bambambam do mundo, as multinacionais. Quem é que alimenta essas empresas? Mercado? Interno e externo. Quem é o mercado? A começar pela quem faz a coisa acontecer. Quem faz a coisa acontecer? O público interno. Os funcionários, colaboradores, stakeholders. Aí é que tá. Tu falou o índice de família. Tu tá falando a questão interna. Tu tá falando totalmente da produção interna. Mas se a gente olhar como um mercado, e aí olha-se como um alvo, se o alvo é um vermelhinho são as grandes empresas, quem tá por fora do vermelhinho são as pequenas e médias empresas. Então, quanto mais perto estiver do vermelho, nós estamos nas médias empresas. Certo? Quanto mais afastado do vermelho, nós estamos nas pequenas empresas. Na periferia do mundo corporativo. Basicamente. Mas aí, então, tu olha o seguinte. Se o círculo maior, que é o por fora, eu nunca sei se é preto e branco ou branco ou preto, tá fora, ele é o maior, significa o quê? Que tu tem muito mais empresas pequenas alimentando outras maiores do que aquelas pequenas. Claro. Né? Claro, então, cadeia de consumo. Exato, a cadeia de consumo. Então, para ti chegar a ser grande, para te estar lá no ponto vermelho, o que acontece? Tu vai ter que trabalhar muito. Olha só, tu tem um alvo. Né? Tem um alvo. Tu tem que passar. E o que acontece? Essas empresas, nós estamos falando de pequenas e médias, elas normalmente são o quê? Familiares. Ou elas iniciaram como familiares e depois foram vendidas, ou elas são familiares até hoje, que eu acredito que a maioria delas sejam. E aí existe uma coisa chamada a gestão, ainda dentro da gestão, a questão de assumir riscos. Ou nós assumimos riscos para crescer, ou nós vamos continuar na mesmice. E isso depende de quem? Depende do nível estratégico, porque a pirâmide ela existe para qualquer tipo de tamanho. Sim. Estratégico, tático e operacional é para qualquer tipo de tamanho, pequeno, médio ou grande. Sim. E aí existem empresas que crescem. E aí daqui a pouco dizem, mas o fulano está crescendo, eu não consigo crescer. É o preço dele, não tem nada a ver. É a questão de se profissionalizar, é a questão de olhar como um órgão de gestão. É tomada de decisão, é assumir riscos. Isso faz parte da gestão. Então é a outra parede que nós estamos dentro da obra empreendedora, da obra-prima, digamos, de um empresário, de um empreendedor. Obra de botar a mão na massa e obra-prima de fazer acontecer, de desenhar. O que acontece é que as pessoas não se dão conta de que isso é tão importante. Isso que nós estamos falando é o plano de negócio, é a liderança, e agora nós estamos falando aqui da gestão. Isso é tão importante quanto qualquer um centavo que suma da empresa. E agora eu vou dar um pulo do gato. Um outro gancho. Olha, se o gato não pular hoje, me passou um gato preto na minha frente. Eu travei o carro para não atropelar o bicho. Sério? É sério, porque eu ia pegar. Aí pega o outro para-choque. Não, nem me fala. Enfim, mas assunto de bastidores. Eu não tenho crença, tá tudo certo. Olha só. A periferia corporativa seriam pequenas empresas querendo crescer. Algumas não querem crescer, tá tudo certo. Porque, tá numa zona de conforto, tá ganhando dinheiro, cada uma tem seus... Tá falindo, mas tá tudo bem. Ou tá se mantendo, tá tudo bem. Agora, eu quero crescer, porque a tendência humana é buscar o crescimento, né? Contínuo, a melhoria, enfim, eu quero crescer. Bem, como é que tu vai se aproximar das empresas grandes, né? Uma boa dica é querendo ser fornecedor das empresas grandes. Como é que tu se torna fornecedor das empresas grandes? Modelando elas, tá? Sempre. Se tu quer um dia fornecer para uma empresa grande, não pensa que tá distante. O que tu tem que fazer é organizar teus processos como elas são organizadas, porque elas só vão comprar de pessoas organizadas. Então, elas não vão... Se tu é sonegador fiscal, vamos supor... Esquece. Tu não Bota primeiro a casa em dia para depois trabalhar com eles. Se tu, por exemplo, tu não vai vender para eles se tu não faz um contrato, que lá no contrato tem a cláusula de compliance, de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tu tem que estar adequado
as regras corporativas da empresa grande. Ou seja, tudo isso que a gente está trazendo não é uma questão só de burocracia, não é só uma questão tópica. Eu preciso fazer para ter saúde corporativa. É muito mais do que isso. É uma base, é um requisito para crescimento. Eu digo assim, eu trabalhei numa empresa grande, familiar. Eu posso dizer que é grande, porque faturava grande. Só perdia para a Randon no segmento dela. E aí a gente tinha muito contato com o pessoal da Volkswagen. E a Volkswagen pegava pesado conosco. Eu era supervisor de compras. Eles queriam saber de onde é que vinha a matéria-prima, certificado. Claro, óbvio. E algumas pessoas até reclamavam, mas, né, desculpa o termo, mas que saco isso aqui tudo, não sei o que, gente, vamos aproveitar para aprender. Óbvio. Porque o dia de amanhã eu não sei. E não é à toa que eles chegaram onde chegaram. Toda empresa que é grande um dia começou como a tua. Era pequenininha, então a gente aprende muito, pelo mais que não precisa ser tão grande quanto uma Volkswagen da vida, vamos supor, mas o aprendizado que tem, se eles já criaram a ferramenta, eu só tenho o trabalho de copiar. Exatamente, modelar, o caminho já foi feito, eu só tenho que seguir. E botar a tua cerejinha, que nem eu chamo, né? Sim. Por exemplo, tu pega todos os empresários que continuamente... Todos os empresários que hoje ganham muito dinheiro e em algum momento eles faliram um projeto. Não vou nem dizer um negócio, mas a média é três falências, né? Antes do sucesso. Pra te ser grande, se tu quiser realmente crescer, tu vai ter que falir um pouquinho. Claro, alguns projetos não vai dar certo, beleza. O Geraldo Rufino é que diga, né? Claro. Eu era pior que o mendigo. Eu tava devendo 1 milhão no mercado e o mendigo não devia nada, então... É verdade, nesse contexto está ótimo, né? Estamos bem, ufa. Mas o que eu quero dizer é que qual é o aprendizado que fica? Processos, né? Tipo, eu descarto aquilo que não deu certo e aquilo que deu certo eu modelo, eu replico. Isso é processo, isso é método. Exato. E existem alguns processos e métodos que a gente já sabe que funcionam, que se tornaram ferramentas, né, acadêmicas, né? E hoje administrativas dentro das corporações. Mas depois tu vai adaptando. Claro que nem tudo serve para todas as empresas, né? Não é toda teoria que é aplicável para todas as empresas. Toda teoria, todo recurso, ele tem que ser adaptado para cada tipo de realidade. Exatamente. Não adianta tu ficar assim enlouquecer. Dizendo, agora eu quero fazer. Eu vou fazer. Agora eu quero transformar. Eu vi o podcast deles ali, do Wagner e da Aline, agora eu vou pegar todo o manual, vou pegar um livro ali que fala como ter uma boa gestão, e aí vou aplicar assim. Tudo. Não consegue, porque não é assim, né? Não é assim, não é num estalar de dedos. É um músculo que vai sendo desenvolvido. Tudo depende da gestão. Tudo depende da gestão. Tudo depende. E aí tu torna uma equipe, vamos dizer que é uma equipe amadora em profissional. E aí tu alavanca. Eu vi muitas empresas que eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei em multinacionais, de ver empresas que eram pequenas e cresceram muito, muito mesmo. Inclusive uma delas hoje, até vi o pessoal hoje com a camiseta, não, com a jaqueta. Eu até tinha uma jaqueta deles também na época. Eu vi a jaqueta na rua e eu me lembro que eles estavam conversando de fazer marcas e patentes, né, no caso, fazer o INPC para a América do Sul. E eles chegaram a fazer. Então, hoje ninguém mais... INPI, desculpa. INPC é o índice, né? Já estou trocando tudo aqui, é a função demais. O INPI para a América do Sul e fizeram. Então, hoje na América do Sul não tem ninguém que possa fabricar como eles fabricam. Só que houve o quê? O profissionalismo. O pai criou, o pai constituiu a empresa, cresceu, investiu. Os filhos falam 2, 3 línguas. Não pararam no tempo. Não pararam no tempo. Trabalham demais. O mais velho se tornou o diretor-geral da empresa. O do meio, se eu não me engano, era gerente, diretor de produção e qualidade. E o outro era da engenharia, que era o caçula. Então, se profissionalizaram. E o respeito que a gente via, não só pelo cliente, mas pelos indivíduos, pelas pessoas dentro da empresa, era algo fantástico. Então, eles copiaram quem? Eles copiaram o que eles estavam fornecendo. Eles entenderam que o mundo é grande, buscaram se profissionalizar e fizeram a coisa acontecer. Perfeito. Mesmo se tu entrar hoje numa empresa grande, se tu encontrar pessoas que falam 3, 4 línguas, eu acredito que tu conte nos teus 10 dedos das tuas 2 mãos.
Não passa muito disso, não. Tá? Então, eu quero ser grande. É que eu não tenho sorte. Ter sorte significa o quê? Tu te preparar, criar a oportunidade, tu vai ter resultado. Isso para mim é sorte. Agora não adianta tu ficar lamentando. Eu disse aqui no início, meu exemplo, eu tô com uma dor, eu tô com um assunto para ser resolvido, porque problemas eu tenho oportunidade de crescimento. Desafios. Agora, para resolver isso, eu preciso fazer duas coisas. Uma que estou dependendo de pessoas e a outra que depende de mim, que eu já estou agindo. Beleza. Eu vou ficar parado esperando o mundo passar? Solta agora pro universo e vai ver a tua vida. Não, eu estou vivendo, porque se não faz isso, tu causa até uma depressão. E se tu te frustra, né? Eu te pergunto, pessoas grandes fariam o quê? Ficariam acomodadas? Não. Pessoas grandes buscariam várias soluções. Eu busquei duas. Isso aí. Estou agindo que eu acredito que as duas vão resolver. Isso aí. Beleza. Pode ser que tenha a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, não sei. Mas o caminho já foi traçado por pessoas. Então, por que eu vou dizer que eu não vou conseguir? Ao contrário, eu só tenho que seguir o caminho. Exatamente. E isso é interessante porque um passinho de cada vez faz toda a diferença no negócio, né? Então, assim, a gente tá falando tem que ter muito cuidado nessa conversa toda, porque se tu for pegar a modelagem correta de uma grande corporação e tentar aplicar numa pequena empresa, realmente tu vai bugar a cabeça dos gestores, porque é muita diretriz. Não só no Brasil, mas fora do Brasil existem muitas modelagens. Então, qual é a orientação? Um passinho de cada vez, né? E isso, a obra empreendedora, a gente também está desenvolvendo ferramenta para ajudar o empresário. Em breve nós estaremos lançando a obra empreendedora também. Porque não é complexo, só tem que ter organização, né? E aí, a gente, organizando isso, a gente vai, então, para o quê? Para o mercado, né? Para o mercado. Aí nós vamos colocar o nosso telhado em cima da nossa obra empreendedora. Porque, assim, eu que trabalho com marketing, eu posso dizer que toda a comunicação que sai para o mercado interno e externo, ele é um amplificador daquilo que se é dentro de casa. Mercado externo e interno que você está falando é importação e exportação. Não, eu tô falando mercado interno de colaboradores internos, porque pessoas que trabalham na empresa, pessoas que se relacionam diretamente com a produtividade ou de serviços, né, ou de produtos corporativos, eu considero como mercado interno, dentro da empresa. Nesse sentido. Tá. Mas eu entendi. Aqui nós estamos fazendo um exemplo. Eu provoquei isso para justamente fazer um exemplo. Comunicação assertiva. Exato. Nós falamos de mercado, é o telhado. Legal, mercado interno e externo. Então, exportação e importação. Sim, Brasil e exterior. Poderia ser, né? Então, mas não. Também, no caso de mercado externo. Não, mas é comunicação assertiva. Comunicação assertiva, beleza, adorei. E é interessante, claro, eu tenho essa percepção com a Aline aqui, que a gente tem uma coisa muito boa no nosso trabalho, mas imagina se eu não tivesse isso, eu estaria interpretando a questão do mercado de exportação e importação e tu na questão do mercado interno da empresa e externo da empresa. Isso é um outro gancho interessante que eu vou pegar, só fazendo um adendo, né? Que a gente tem que desmistificar essa coisa de críticas, né? Tipo, julgamentos, enfim, dentro do ambiente corporativo. Não, aqui no programa, assim, não só nesse, né, Wagner? Vários que a gente fala. Tá tudo certo, né? Porque a gente tá isso é debate, né? Isso essas correções, elas crescem dentro de um ambiente que deveria ser saudável, né? Então, assim, eu tenho a tua visão, eu tenho a minha, a gente complementa e a gente cresce, né? Isso é saudável, deveria acontecer em todas... Não só na família principalmente, porque na família é difícil que aconteça, né? Mas pela intimidade, né? Na empresa... Mas na empresa também acontece, né? Que na família tem muito mimimi. Ele me xingou. Não, mas no ambiente corporativo também tem, né? Tem. Não, enfim. Então, isso é super saudável, né? Isso é porque não tem um autoconhecimento colaborativo. Fica a dica. Fica a dica. Hashtag. Então tá, voltando pro raciocínio, deixa agora... Voltamos pro mercado. Vamos voltar pro mercado. O mercado, ele... Qual mercado? Interno ou externo? Mercado interno e externo, tá? Dentro da empresa, equipe, time, falando bem da tua empresa, feliz em trabalhar na tua empresa, tendo os bons relacionamentos, tendo um bom debate, crescimento. Gestão de pessoas. Isso. Gestão da equipe, o trabalho em equipe, que finaliza a tríade da... Exatamente. Olha só. Da gestão. Tudo isso tu falou, toda essa gestão, tu pega tudo isso, tá? Tudo isso, quando é bom...
Bota um panelão, pega a colher de pau e mexe. Fica gostoso, tá? Quando é bom, fica gostoso, Sim. óbvio, né? Fica com cheirinho bom, tá tudo certo. Tem Essa tempero. comida tem tempero, fica top, tá? Os colaboradores internos, então não vou falar de mercado interno. Os colaboradores internos vão ficar colaboradores internos, né? Ou seja, não clientes, colaboradores, funcionários, stakeholders, enfim, sócios. Esse pessoal vai ficar feliz. Esse pessoal, ele vai... Se a gestão é boa, se tudo isso é bom, a comunicação vai ser boa, a satisfação vai acontecer, a qualidade vai acontecer, uma mágica aí vai acontecer. Se o teu alicerce é bom, amplifica tu estruturar bem as tuas paredes, isso, a tendência natural. é que tudo fique fluindo. A natureza é tudo essa. entra em flow. Tudo entra em flow. Aí que eu quero chegar. Quando o oposto acontece, quando tu tem toda uma equipe desorganizada, não tem processo, não tem gestão, não tem metodologia, não tem nada do que a gente falou, tá? Tudo virado. Tudo feito de qualquer jeito, tá? Eu abri um negócio, nem sei quanto que eu tenho que cobrar, nem sei se eu tô cobrando direito, não sei se eu tô perdendo, ganhando, não sei. O que acontece? Tá faltando consultor lá na tua empresa. Tá faltando consultor, tá? Óbvio. O que acontece? Não tem como mapear, não tem como botar uma máscara, não tem como tu maquiar, entendeu? Por muito tempo. Não adianta. Seja pro mercado interno, ou seja, pros colaboradores, ou para o cliente final. Não tem. Nem nas redes sociais isso não mascara por muito tempo. Existe uma música do Engenheiros do Havaí, que eles dizem que, ou Engenheiros do Hawaii, como alguns gostam de dizer, que não existe crime perfeito. É a mesma coisa, não adianta. Se tiver alguma coisa errada, vai aparecer. Exato. Então é melhor que seja transparente, diga, olha, errei, fiz, aconteci, deu babá. Exatamente. Vamos corrigir. Porque o mercado, que é o nosso telhado, é a última tríade da nossa empreendedora, porque a da gestão ela passa por tomada de decisões, ela passa por assumir risco e passa por trabalhar em equipe. Né? Então tem essa questão. O mercado ele tem uma outra tríade que ele impacta justamente no que tu está dizendo. Não é uma questão de ser transparência de dizer, minha empresa está faturando tanto. Não é esse o ponto. Mas é que para chegar a esse nível, nós precisamos passar pela tríade. Que tríade é essa? Nós estamos falando justamente de qualidade, e qualidade nós não estamos falando somente do produto. A caneca aqui, nossa. Não tem nenhum bonita, risquinho fora do lugar. Tá perfeito, legal, show de bola. Mas tem uma coisa, a qualidade não está nisso, só no produto. A qualidade está no processo. A qualidade está na comunicação, a qualidade está na gestão, a qualidade está na liderança, a qualidade está no plano de negócio. E é aí que entra o resultado, porque o telhado que a gente chama aqui da nossa obra empreendedora, que é o mercado, tem a qualidade. A qualidade vem da onde? Vem de tudo que a gente acabou de estruturar com vocês. Então, se eu não tenho qualidade de liderança, se eu não tenho qualidade de gestão, se eu não tenho qualidade no meu plano de negócio, o que eu vou entregar para o mercado? Qualquer coisa. Ok, se nós estamos entrando no mercado para competir preço, pode ser que meu preço bata alguns concorrentes. Mas se eu estou entrando como, por exemplo, uma Apple da vida, eu vou entrar grande. Porque eu tenho meu público-alvo. Não é qualquer um que vai pagar 15 mil, 16 mil por um telefone. Tem gente que paga? Tem. É seleto? É. Mas se tem gente que paga por 15 mil, 16 mil por telefone, por que não vai ter gente para comprar meu aparelho, meu produto? Né? Vamos supor que eu invento um celular tão grande quanto o da Apple. Falar nisso, o pessoal da Apple podia patrocinar, né? Questão de carros, né? Se tem gente que compra Ferrari pagando 2 milhões aí de reais, por que não vai comprar o meu carro valendo 100 mil? Não tem como tu chegar num ticket desse nível se tu não tem tudo isso que a gente falou antes. Exato, é exatamente isso que eu tô falando, porque isso tu tá vendendo qualidade, tu não tá vendendo qualquer produto. Só que tu não tá vendendo preço. Só que os pequenos, se eles não têm, eles estão deixando dinheiro na mesa também, porque eles não estão sabendo negociar com fornecedores, eles não estão tendo margem de lucro. Aí tem todo um processo que tem que ser revisto, né? Aí voltamos de novo na tríade de liderança. Não sei o que é melhor, eu não sei se é mais importante toda essa análise para empresa grande ou para empresa pequena. Qualquer empresa. Eu não sei te dizer qual que precisa mais dessa análise, dessa organização. Qualquer empresa. Claro, qualquer empresa, mas é fundamental. Qualquer empresa. Não tem, tu quer qualidade. Eu vou ofertar tanto, eu vou dar desconto de tanto. Bom, coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Oferta é uma coisa, desconto é outra, promoção é outra. Aí já é outro nível, que é muito mais a área da
da doutora Aline aí, que fala sobre marketing, né, e posicionamento de mercado. Mas a questão é, tu tem qualidade para te botar no telhado, porque quando tu entrega qualidade, tu fideliza o cliente. E é interessante, porque dentro dessa parte chamada mercado, tu tem o foco no cliente. O cliente, ele vai repetir a compra se foi um bom produto. Olha que interessante. Ele vai repetir a compra se foi um produto. Se teve um pós-venda. Exato, perfeito. Se teve pesquisa de satisfação. Ou seja, se teve qualidade, né? Nós estamos aqui e tudo agora é um processo, né? Exato. E tudo é um processo. Tudo é um processo. Agora nós estamos aqui com o microfone, acho que é Shure, que se diz o nome, né? Não sei, mas eu sei que é um dos... Aqui nessa MK só tem coisa luxo no mercado. Aqui o negócio é bombástico, não é para qualquer um. Não são todos os estúdios que tem esse microfone. Então, se a gente olhar, é um de qualidade, né? Acho que vários estúdios de podcast, enfim, de estúdios digitais, gostariam de ter esse microfone. Nem todos têm. Nem todos têm, porque esse aqui é de ponta. Mas o que eu digo? O que faz hoje esse microfone ser de ponta? A qualidade. Claro. Só que a qualidade está onde? Está no processo de fabricação, está na liderança, está na comunicação, está na gestão, tá? Então tem todos no plano de negócio, no posicionamento do mercado. Sim. Então, mas começa lá quando a empresa decidiu vender esse tipo de produto com esse acabamento. Exatamente. Mas se a gente for olhar, tudo isso acontece por quê? Foco no cliente. Quando eu tenho foco no cliente, eu entrego qualidade ao que eu estou fazendo tudo. Então, tudo que eu estou fazendo dentro da minha empresa, eu entrego para qualidade. Eu entrego com qualidade. Agora, se eu quero entregar preço, aí qualquer coisa serve. Aí nós vamos voltar para Alice no País das Maravilhas, né? Que aí é a famosa história, qualquer caminho serve. Então, em qualquer lugar você chega. Aí não tem como. E aí olha que legal, depois que tu passa por tudo isso, tu tá apto a transcender, né, evoluir teu negócio pensando em sustentabilidade, ética, sociedade. E aí nós temos uma outra partezinha que nós podemos trazer, que não está vinculada aqui. Vamos supor, a gente pode mudar essa xícara, essa caneca, a gente pode fazer alguma alteração, de repente desenhar para pegar... Se eu pedir dedo claro, em cima e lógico. um dedo embaixo. Se eu tenho uma empresa que cuida de mim a esse nível, sim. Será que eu posso fazer isso? Posso. Fica mais anatômica, né, na pegada. Posso fazer? Posso. Isso é que a gente chama de inovação. Mas a inovação, Aline, e aos colegas que estão nos ouvindo e nos vendo, não está vinculado somente a algo diferente em algum produto. A inovação ela está vinculada a qualquer tipo de cenário. O que eu posso dizer? Podia ser um microfone menor do que esse, com menos qualidade? Não existe menos, tá? Pelo amor de Deus, é só menos. Comunicação assertiva é menos qualidade. Poderia. Daria um resultado? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Mas não significa que eu não possa melhorar mais ainda aquilo que já está bom. Olha que interessante. E como é que eu faço isso? Nós estamos com um microfone top. Ok? Vamos supor que as nossas luzes no nosso estúdio são tudo com a inteligência artificial da Alexa. Ou a Amazon patrocina. De novo? Tá tudo certo. O que acontece? Nós podíamos, de repente, pedir para a Alexa apagar umas 3, 4 lâmpadas para ficar um negócio mais penumbro, se fosse o caso, né? Podíamos botar a Alexa junto com a nossa televisão aqui para ela fazer passagem de slide. Poderia fazer tudo isso. Então... Toda essa particularidade que nós estamos falando de inovação, ela num simples detalhe de iluminação já é uma inovação. Sim. Então a inovação ela não está vinculada somente para o mercado diretamente. Ela também pode estar vinculada à questão interna da empresa. Como, por exemplo, até de repente mudar uma impressora. Trocou uma impressora que era jato de tinta para laser. Perfeito, inovou, melhorou o processo, tem mais velocidade, vai acontecer, pum, explodiu. Legal, show de bola. Só que quando a gente fala sobre inovação, nós estamos falando do mercado em si. E aí nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um telefone top, nós estamos falando os top of mind da vida, nós estamos falando de alguma modificação num produto, porque isso está vinculado ao quê? À visão do mercado. Mas a inovação ela pode ser feita dentro da empresa também. É necessário que isso fique bem claro para os empreendedores, para os empresários, para os gestores.
Inovação significa inovar, é a ação de inovar. Então, a ação de inovar ela está vinculada a qualquer parte do processo, interno ou externo. Mas o cliente, como nota muito isso, então fica lá no nosso telhadinho do mercado. Exatamente, né? E inovação pode estar dentro de um processo, né? Então, às vezes, tu tem uma rotina e tu quer otimizar aquilo ali, tu pode inovar pensando em formas de reduzir etapas, enfim. Então, é tudo muito lindo, maravilhoso esse mundo aí. Exatamente. Maravilhino, né? Maravilhino, bom, né? Maravilhino. Então, nós temos a nossa 4 tríades, né? O plano de negócio, a liderança, a gestão e o mercado. Isso forma a obra empreendedora. Isso aí. Que em breve estará nas bancas, né? Não tem banca. Em breve nós estaremos anunciando aí para você adquirir uma ferramenta. Um cursinho de obra empreendedora. Cursinho não, é um baita de um curso, né? Cursinho, eu vou menosprezar o produto. Não dá, né? Não dá, Então, um curso aí, obra empreendedora, para verificar como está a tua obra empreendedora. E se tu ainda não tem o teu negócio, pode ser que daqui em diante o teu negócio comece a alavancar, ou seja, criar forma, né? Estruturar ele de uma maneira bem harmoniosa, gostosa, e aí sim ter o teu sonho concretizado. Feito! Pessoas que estão nos assistindo, empresários. Nos ouvindo. E nos ouvindo, porque nós somos streaming. Esse benefício do streaming, né? Chega em tudo que é lugar. Estamos sempre à disposição aí. Mande suas perguntas se vocês quiserem, né? Pautas também, sugestão. Nossa proposta é trazer sempre ferramentas, insights e visão corporativa para você se inspirar e empreender e fazer a alavancagem dos seus negócios acontecer. Então, toda semana a gente vai estar contigo aí, te dando instruções, te dando orientações, dicas. O Wagner, pela larga experiência que ele tem na parte de consultoria de gestão, enfim, de negócios. E eu contribuindo aí também com a minha parte de negócios, especialmente em marketing, né? Que tá tudo intrínseco, posicionamento, tá tudo intrínseco aí para o sucesso corporativo. Perfeitamente. E lembre-se, né? A peça-chave do seu negócio é você. Isso aí. Até a próxima.